Enigmas. Olho para o céu e vejo o incompreensível. Olho para o quintal e vejo vagalumes, piscando o silêncio úmido da noite. Na laranjeira junto ao quarto, um luzilume acende a laranja e apaga. Como é vasto o desconhecido. Desconheço cada partícula de minha vastidão. O que eu sei faz silêncio em mim desde antes de eu nascer. Em minha ignorância sempre cabe mais um espanto. A noite é comigo e eu sou uma multidão de desconhecidos. Esses cachorros devo ser eu latindo a escuridão. À noite, ausculto o mundo da janela, as árvores tão paradas, é assombroso e incompreensível. Os primeiros pingos da chuva são partículas de milagre que despencam do céu. A natureza só existe em polifonia. Os primeiros pingos nas folhas prometem um paraíso de ingenuidades. A cada noite que passa, morro um pouco, e o pouco que sobra mais me vivifica. É tanto desencontro de beleza que eu não caibo em mim. Se eu soubesse chover, dormiria menos aflito. Sem o disfarce da repetição, como suportaríamos esse entorno contínuo de fatalidades? De madrugada, passo horas à janela, pasmo das ternuras que perdi. Contemplar é 1000 vezes mais atento e silencioso do que se distrair. Desde criança, a chuva me fascina, os vagalumes me iluminam e à noite me desperta os enigmas. No início, isso que eu chamo de diários de ateliê agora, eram simplesmente cadernos em que eu fazia apontamentos, quase sempre sobre leituras que eu estava fazendo ou esboços de poemas. Principalmente a partir do momento em que eu montei um ateliê para trabalhar, né, e mantive os cadernos nesse espaço. E aí eles viraram uma espécie de cadernos de observação. Eu escrevo permanentemente poesia desde a minha pré-adolescência. Lá estão os esboços dos poemas até os poemas prontos. Então, em termos de conteúdo, eu posso dizer que pelo menos 50% dos cadernos são textos poéticos. Eles são, na verdade, um espaço de possibilidades. É o espaço, e eu falo um espaço físico mesmo, em que eu experimento, em que eu brinco. Aquilo que me toca visualmente acaba confluindo por uma linguagem comum. Parlatório. Chega uma hora em que o mundo nos fala sem intermediários. Falam as nuvens carregadas e falam cúmulos de organza. Falam as janelas fechadas e fala o branco no varal. Falam as pálpebras ligeiras e falam os olhos leonardos. Fala tudo o que se mostra e tudo o que se esconde. O que se exibe no espelho e o que se dá traz os montes. Só não fala o desconhecido, que todas as manhãs acorda comigo. Tenho um prazer enorme em tocar o papel, em sentir o cheiro do papel. Claro que, além disso, me interessa muito como os materiais reagem ao papel.
Então um grafite muito doce, muito mole, né? Ele cora no papel e deixa uma marca, um sinal, muito diferente do grafite que tem mais argila na composição e que é mais duro. Esse prazer físico eu tenho em escrever também, por isso que a caligrafia, antes de mais nada, me parece a raiz do desenho. Eu cresci numa santa felicidade, com muito mato, pouca cerca, em que eu caminhava 2, 3 quilômetros em várias direções e sentia a ondulação do terreno, atravessava pequenos riachos, convivia com a natureza, subia em árvores para observar ninho de passarinho. Então, a natureza me permitiu aprender, ter gosto em ficar sozinho. Eu saía muito tempo na infância caminhando pelo bosque, pelo mato, e achava uma clareira no meio do bosque, ficava deitado, olhando para as nuvens, para o céu, olhando os passarinhos voando. Isso foi me impregnando de um silêncio que a natureza te dá, naturalmente cheio de pequenos barulhos, né, que me faz muito bem para o dia a dia, para o trabalho, e me faz aceitar que nenhum trabalho consistente pode ser feito apartado da solidão. Na hora de pintar, na frente de uma tela, acontece hoje a mesma coisa que acontecia na Idade Média com o pintor. Você se depara com algo a fazer, com um vazio, vamos dizer assim, que me é muito repleto de sentido. Esse vazio é uma estrutura arquitetônica dentro da qual eu posso existir. Ulisses. Primeiro escave a bacia do silêncio até encontrar um veio d'água. Então, aguarde à margem que o nível suba cada vez mais lento. Depois atravesse a nado, a vastidão transbordante do nada, até chegar cheio de si do outro lado. Finalmente chegaste a ser Ulisses, e o mundo não existiria sem ti. Por mais consistente que a fala seja, e por mais bela que às vezes ela seja, né, ela não dá conta do trabalho. Ela é uma outra coisa que caminha paralelamente. Aquilo que um desenho tem a dizer só é possível ser dito pelo grafite, pelo nanquim, pela pierre noire, o material que você usar e, claro, o sentido que você acredita que está pondo lá. Isso não é traduzível em palavras. Desde a minha infância, que eu não lembro, a língua italiana falada em casa. E por isso fui me familiarizando com ela. Só mais tarde fui perceber que eu tinha uma habilidade muito grande com essa língua, estudei 1 ano só, passei a ler muito, e ela me soa quase que como uma segunda língua. E há algo que é dito, que pode ser dito dentro das línguas, que dificilmente é traduzível. Há um modo de se aproximar do mundo, de olhar o mundo, no italiano, que é de um despojamento aliado a uma ironia muito sofisticada, que no português e no português do Brasil ela quase se perde. Então, às vezes, o poema, a frase me vem em italiano. Il grande viaggio. Dopo andare 100 volte all'aeroporto, portare l'amore sull'aereo, ho imparato a restare in casa mia senza scombussolarmi, con le stelle e i fiori del giardino e qualche intermittenti toppi. Ho imparato a vedere verso la finestra, sopra il duomo degli alberi, il mondo che si sconvolge intorno alla calma mia. E finalmente posso dire che restare chiuso in questo quadrilatero è stato il mio grande viaggio verso le miniere a carbone della vita. Os cadernos, na verdade, eles têm assim uma utilização, um desdobramento meio imprevisto, né, que acolhe o acaso. Se o acaso, às vezes, não é um bom guia,
ele é um ótimo companheiro de viagem. Gostou do episódio? Quer ver mais vídeos como esse? Clica no gostei, se inscreve no canal e compartilhe o link do episódio com seus amigos. A sua ajuda é muito importante para que o canal continue crescendo e mais pessoas se inspirem nas histórias que a gente está contando. Até logo!